Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Lim e hoje converso com Isabela Guardia sobre arborização urbana. De Mogi Mirim, Isabela é engenheira florestal e mestra em silvicultura urbana pela ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. É arborista certificada pela International Society of Arboriculture, é associada à Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e gerente na Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, São Paulo. É também responsável pelo perfil Árvores Urbanas no Instagram. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Seja muito bem-vinda, Isabela Guardia, responsável pelo perfil Árvores Urbanas no Instagram, e uma grande defensora do tema da arborização urbana, é uma grande voz da arborização urbana no Brasil. E, Isabela, eu queria abrir a nossa conversa perguntando como tu chegou nesse tema. Um pouquinho assim da tua formação, até para a gente entender como a gente cobre aqui vários temas relacionados ao urbanismo, e o urbanismo é uma espécie de campo em que todo mundo, digamos assim, entra um pouquinho, né, para participar do processo, né, diferente, sei lá, da medicina, que a maioria dos profissionais são, de fato, médicos, né. Quem é o dono, digamos assim, da arborização urbana, né, quem é que se envolve com isso e como que tu chegou nesse tema na tua vida? Bom, pessoal, eu também queria agradecer a oportunidade. É claro que, pelo fato de eu ter o Instagram, eu acabo falando muito sobre isso, mas, como é o meu assunto favorito e eu adoro falar de árvores, se você me der trela, eu falo o dia inteiro, então, né, mais do que um privilégio para mim defender esse tema, né? E, na verdade, eu tive uma certa mudança de carreira, porque a minha primeira faculdade foi Ciências Biológicas. Eu entrei lá na ESALQ, que é a USP de Piracicaba. Eu, assim, como uma criança que cresci na chácara da minha família, subindo em árvore, brincando com bichinhos, sempre fui muito ligada a essa questão, assim, da convivência mesmo na natureza. Então, eu nem me imaginava trabalhando num campo que não fosse na área ambiental. Mas, na época que eu fiz biologia, eu fiz 2 iniciações científicas com ecologia de répteis, que não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço hoje em dia, mas foram 2 anos de uma experiência muito interessante para ter contato com o meio científico, né, a metodologia científica, que é uma coisa que eu me identifiquei desde cedo também, eu gostava de ler sobre isso mesmo na escola, antes da faculdade, e eu acabei mudando de campo, eu tranquei a biologia, prestei engenharia florestal lá na ESALQ mesmo, que, na verdade, foi uma boa oportunidade, porque eu peguei equivalências das disciplinas e eu já tinha contato com professores em comum dos 2 cursos, né? Uhum. E eu tive vontade de trabalhar um pouco com restauração florestal, então eu iria mais, assim, para florestas nativas mesmo, plantadas ou não, né, restauradas ou não, mas aí surgiu a oportunidade de entrar no grupo de extensão do professor Demóstenes, que é o chefe do Laboratório de Silvicultura Urbana, lá da ESALQ, se chama Grupo Polis, e quando eu entrei, eu comecei a ter contato com essa parte da arborização urbana mesmo. O professor Demóstenes, ele é extremamente conhecido, ele é um dos grandes pioneiros na área de silvicultura urbana aqui no país, internacionalmente reconhecido, e ele que fundou o laboratório lá. Agora, ano passado, o laboratório fez 20 anos,
e eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com ele nesse grupo em 2012, e eu me apaixonei completamente pelo campo, porque é uma área que eu senti que eu podia fazer a diferença, porque em outros momentos, eu convivi com professores até na iniciação científica que diziam, para a gente trabalhar com um ambiente mais natural, é mais fácil do que você ter que se aventurar em ambientes antropizados. E eu tomei isso como desafio, e aí quando terminei a graduação, eu fui fazer mestrado com avaliação de raízes de ancoragem de árvores urbanas, usando um equipamento de tomografia, que já é super consagrado, mas a ferramenta para avaliação de raízes ainda é muito pouco usada. Então, aí, mais uma vez, eu me senti desafiada e falei com o professor Demóstenes, vamos trabalhar com essa ferramenta. E foi assim que eu me especializei nesse tipo de avaliação, que acaba sendo essencial, porque quando a gente está falando aí de prevenção de risco de queda, é só você observar que a maior parte das árvores que caem no meio urbano, elas caem por falha biomecânica justamente na região do colo e no sistema radicular. Por isso que é tão importante a gente conseguir estudar. Muito interessante, Isabela. E assim, por curiosidade, né? Dentro da engenharia florestal, a arborização urbana, ou enfim, silvicultura urbana, ela é relevante dentro da grade curricular, e o laboratório do professor Demóstenes, ele é, digamos assim, algo que muitos alunos procuram, né? Porque eu não conheço a realidade desse meio acadêmico, né? E uma das minhas curiosidades é justamente essa, né? Bom, como que se chega nessa especialidade para entender a arborização urbana? Pelo menos à primeira vista, faltam especialistas específicas da área no Brasil. Sim, com certeza. O termo silvicultura é bem consagrado já como cultivo de árvores, né? E então, basicamente, você está pegando uma ciência que já é consagrada entre as ciências agrárias, né? E que tradicionalmente também foi uma função realizada por agrônomos. O professor Demóstenes, por exemplo, ele é agrônomo. E atualmente, o curso de Engenharia Florestal da Exalc é o único curso que tem a disciplina de silvicultura urbana obrigatória no currículo já, porque foi identificado que isso aí era um nicho essencial e não daria mais para ser uma disciplina apenas optativa. Falando como engenheira florestal, isso é um grande avanço, porque é um campo onde o profissional como nós consegue atuar de forma bem ampla, porque se você for pegar, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente de uma cidade, é esse tipo de especialista que precisa ser o responsável técnico, que vai responder para os órgãos externos. Por exemplo, aqui, eu entrei como responsável técnica, então eu respondo o CREA São Paulo e respondo o Ministério Público, né, porque os conselhos de classe determinam. Então, segundo o CREA, apenas engenheiros florestais e agrônomos, né, podem ter essa atribuição, porque são dois cursos que são extremamente multidisciplinares, né, que a gente precisa não ter apenas a noção de cultivo, né, como o nome diz, silvicultura, mas também de arboricultura, de patologia florestal, de biomecânica, uma série de questões. Interessante. Isabela, a minha próxima curiosidade em relação à execução ou gestão da arborização urbana, né? Então, pelo menos, assim, pelo pouco que eu entendo do histórico dessa atuação, se a gente for pegar, assim, nos passados do urbanismo, era uma atribuição da prefeitura, né? Assim, de plantar árvores nos canteiros, né? A gente vê hoje algumas cidades, né, com esses corredores de árvores da mesma espécie, né, ou parques arborizados, de alguma forma com uma atuação forte da prefeitura. Mais recentemente, a gente tem visto uma delegação da prefeitura para agentes privados. Por exemplo, eu vou dar o seguinte exemplo, né? Quando se constrói uma nova edificação, quem normalmente, pelo menos aqui em Porto Alegre, em alguns casos São Paulo, né, executa a calçada e, junto a isso, o canteiro e a arborização desse canteiro,
é o proprietário do lote adjacente, né? Eu imagino que tem algum acompanhamento aí eu espero que tenha, né? Mas é algo que é feito pelo agente privado, né? E ainda mais recentemente, com essa discussão de, digamos assim, concessão não apenas a concessão, como a adoção de praças e parques por agentes privados, né? Cada vez mais, digamos assim, a delegação, né, do setor público para entidades privadas, que, ao meu ver, preocupa de alguma forma, né? Porque mostra que de alguma forma não existe a capacidade dentro de uma prefeitura de fazer essa gestão, de fazer essa manutenção, e, enfim, uma série de problemas que eu gostaria de explorar contigo aqui no episódio sobre isso, mas que eu queria entender, né, a partir do teu ponto de vista, inclusive com alguém que está no setor público trabalhando com isso, né, como que isso é de fato executado ou gerido, né? Quem é o responsável de fato pela arborização e, putz, será que as nossas cidades estão fazendo um bom trabalho nisso? Né, que eu acho que é uma demanda grande da população de avançar na gestão da arborização. Desculpa, eu falei um monte, mas não sei se foi muito claro. Não, foi bom sim para contextualizar, porque na verdade depende, tudo que você falou faz sentido, mas não se aplica a todas as cidades, né? Porque a política pública voltada para a gestão da arborização, ela é específica de cada município, né? Então, o correto é que essa legislação já determine como deve ser feito esse plantio por terceiros, como deve ser o acompanhamento desse plantio, o manejo dessas mudas até que elas se tornem árvores, assim como o padrão de muda, né, o tamanho, a dimensão, o tamanho até do torrão, do canteiro, quais espécies pode plantar, quais não pode. Então, precisa ter, né, uma cartilha ou um manual específico para que essas pessoas se orientem, né? Então, vou dar o exemplo aqui de Mojimirim, porque quando eu entrei, havia essa demanda por um responsável, né, pela responsável técnico pela gestão, planejamento e tudo mais da arborização urbana, e o primeiro passo foi fazer o Plano Municipal de Arborização Urbana. Ele é basicamente o documento que vai nortear as ações que você precisa tomar, com base num diagnóstico que é feito no município, para você ter, assim, uma ideia de como está a realidade e o que precisa melhorar. Então, aqui, por exemplo, a gente contratou esse serviço por meio de licitação, e o professor Demóstenes, juntamente, né, com a equipe dele lá do Laboratório de Silvicultura Urbana da Exalc, eles auxiliaram nas ferramentas de diagnóstico por sistema de informação geográfica, que, né, analisa as imagens de satélite, e aí eles conseguem extrair a camada referente à cobertura arbórea. E por que isso é importante? A gente tem, na época que eu entrei, a gente tinha um inquérito civil do Ministério Público com uma série de exigências que o município não tinha condição de atender por diversos motivos, né? Município pequeno, a secretaria com pessoal limitado, não tinha o responsável técnico, né, para ter essa visão geral. Então, a gente, né, começou a cumprir essas medidas. A porcentagem de cobertura arbórea no perímetro urbano é um índice interessante, porque você não vai analisar simplesmente a porcentagem como um número, né? Então, aqui a gente tem 19,63, alguma coisa assim, de cobertura arbórea no perímetro urbano, que é um índice até que bem próximo dos 25%, que é o mínimo recomendado para você ter os serviços ecossistêmicos efetivos, né? Então, pode parecer para as pessoas que, tá bom, então a gente só tem que avançar mais um pouquinho, mas, na verdade, a distribuição dessa cobertura, ela é extremamente heterogênea, porque ela vai seguir o padrão de outras infraestruturas urbanas que estão mais presentes em certos bairros ou não. Então, o recurso ambiental, ele também tem uma distribuição ligada ao fator socioeconômico. E, né, como eu falei, assim, eu sempre gosto de enfatizar que a arborização,
né, a diferença entre silvicultura urbana e arborização urbana é que a silvicultura é a ciência que estuda isso, né, que determina as metodologias, e a arborização seria quase que o sinônimo de um outro termo que a gente tem usado mais, que é a floresta urbana. Eu gosto muito de usar floresta urbana, porque ela vai incluir não só as árvores em áreas públicas, que são responsabilidade diretamente da prefeitura, mas também todas as áreas verdes, as áreas de proteção permanente, ao longo dos rios urbanos, quando tem, né, porque a maioria está canalizado, e também nas áreas particulares, que fazem bastante diferença nessa cobertura. Então, a floresta urbana como infraestrutura, ela precisa ser democrática, precisa estar ao alcance de todos. Então, só que a melhor forma da gente ampliar a cobertura arbórea é, antes de mais nada, evitar que a gente perca mais, porque é muito comum que por que né, chegou nesse ponto que você comentou que foram o plantio da arborização e a implantação, né, dessa estrutura ficou delegada a terceiros, porque grande parte, a maior parte dos estabelecimentos, eles vão se instalar em áreas que precisa de erradicação de árvores, e isso daí é né, uma brecha que está na lei, porque né, desenvolvimento, expansão, eu não vou entrar nessa questão, porque eu já penso que desenvolvimento, hoje em dia, não é mais dessa forma. O desenvolvimento só vai fazer sentido agora se a gente colocar a questão ambiental como prioritária. Então, aí tem aquele plantio de compensação, você corta uma árvore nativa, segundo a CETESB, planta 25. Mas aí você vai plantar super longe desse lugar, porque onde você vai plantar essas 25? Onde antes tinha uma só. Então, eu acho que o caminho é a gente tentar adaptar ao máximo os projetos, os novos projetos, para manter as árvores já existentes. E para isso a gente tem umas ferramentas interessantes, por exemplo, as normas ABNT de florestas urbanas são na verdade são 4 partes, mas uma delas ainda não está disponível. A primeira é poda, a terceira é avaliação de risco, e a quarta é manejo de árvores em obras, que é uma ferramenta justamente para a gente não danificar essas árvores e conseguir mantê-las, porque é a mesma coisa que você imaginar o seguinte: por que eu vou destruir um recurso que demorou décadas para crescer, para depois plantar vários outros? O que eu costumo fazer? Às vezes a gente está em reunião com o pessoal que está tentando argumentar, mas você não vai deixar cortar, sei lá, 10 árvores, eu posso plantar 100. Eu falei, tá bom, então você pega essa reunião aqui onde a gente está, elimina todo mundo, extermina, e substitui cada um de nós por um bebê. Aí, daqui 38 anos, o bebê, Isabela, engenheira florestal, que vai estar aqui fazendo. Então, assim, a gente não tem o luxo de esperar esse tempo todo, porque a gente está falando de uma infraestrutura urbana, mas que é um ser vivo, né? Isabela, várias perguntas surgem do seu comentário. Falando com, enfim, não sei o quanto tu tem o contato, né, com o pessoal da construção civil, mas hoje existe, enfim, em praticamente todas as cidades brasileiras com plano diretor, regramentos bem rígidos em relação a como um terreno pode ser utilizado, né? Então, eu vou criar um cenário hipotético que existe uma árvore no meio de um terreno, né, no centro absoluto de um terreno. E diz, bom, quero construir então uma edificação ao redor dessa árvore para fazer essa preservação. Mas não pode, né, assim, não pode não, mas assim, toda legislação induz, né, ou todo o valor do terreno está baseado numa legislação que induz um construtor a construir no meio do lote, né? Essa é a norma, digamos assim, dos afastamentos, né, que tanto critica aqui no calçonajado, inclusive, né? Se fala, ou já pensou sobre isso, já discutiu isso, né, em relação ao objetivo de preservação de árvores em terrenos privados? Ou, enfim, não sei se é um tema que não surge com tanta frequência. Não, surge sim, só que a maior parte das situações que a gente encontra são mais fáceis de resolver do que esse exemplo que você deu, porque o que é mais comum aqui? Você, pela legislação, a lei de arborização urbana especificamente,
ela determina que novos loteamentos, né, condomínios e tal, eles tenham a arborização implantada no momento da entrega dos lotes. Então, tem lá, né, todas as diretrizes de como plantar, o que plantar, etc. e tal. E aí você entrega o loteamento ali com todos os serviços já, né, água, luz, etc. E a cada arvorezinha no seu lote, que é o mínimo que a gente determina, né? Então, isso aí também vai depender, claro, né, do tamanho do lote, mas mesmo que sejam lotes grandes, ninguém planta mais que uma. É o mínimo e pronto. Só que aí o que acontece? Existe uma brecha que é a pessoa comprar o terreno e querer colocar a garagem exatamente na frente de onde essa muda já estava crescendo. E esse é um aspecto da nossa lei municipal que a gente, que foi um dos primeiros que a gente passou né, a revisão no sentido de melhorar e tirar as ambiguidades também, que é um produto do nosso plano municipal de arborização urbana, que é indicar que, olha, isso aqui foi uma medida de compensação ambiental que o condomínio ou o loteamento teve que cumprir. Então, essa árvore, ela tem que ficar no seu lote. Então, você... Daí, o que acontece? Normalmente, o pessoal já iniciou a construção quando vem pedir a erradicação dessa árvore. Então, não tem outra alternativa a não ser Sim, autorizar. sim. E tu estava falando antes sobre o mapeamento da cobertura vegetal de uma área urbana, né? O quão comum, ou se existe em algum caso, é uma prefeitura ter digamos assim, uma planta. Eu tenho uma planta, vou chamar de um AutoCAD, né? Com todas as árvores da cidade, com a espécie, a idade, o tamanho, sabe? Como se fosse um cadastro completo, O censo. tudo. Né? Assim, porque assim, é aquela coisa, né? Se a gente não tem informação, a gente não consegue gerir. Né? E pelo jeito que é tocada ao manejo, né? Normalmente, assim, de aquela história do o vizinho, sei lá, ligar e pedir uma poda de uma árvore e assim a gestão, entre aspas, né? Não é gestão, é uma resposta ad hoc a uma solicitação. Então, quão comum é isso no Brasil ou no mundo, né? Se tem lugares que tem isso. Sim, tem lugares que tem. Existe uma ferramenta muito interessante que chama iTree, que eu acho que foi criada nos Estados Unidos, mas ela tem outros modelos semelhantes em diversos países. E você consegue, né, com essa ferramenta, ter uma série de informações e você pode contratar, no âmbito municipal, o cadastro, né, das árvores. Você pode fazer, na verdade, quando a gente está falando, por exemplo, essa ferramenta de levantamento da cobertura arbórea, você está fazendo, né, uma estimativa, né, seria um inventário. E claro que ele tem que ser representativo, né, mas como você mesmo falou, para a gente conseguir ter, porque a gestão da arborização, a unidade de gestão é a árvore. Então, justamente você ter o cadastro de cada uma delas facilita muito. E aqui, por exemplo, é que eu não sei até onde eu posso falar né, o nome da empresa e tal. A empresa que ganhou a licitação para fazer aqui a nossa gestão digital da arborização é a Arbolink, que eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar com eles anteriormente, e o responsável técnico lá, que é o Marcelo Leão, foi pós-doc no laboratório lá de silvicultura urbana, então a gente conversa bastante, assim, no sentido de conteúdo, né? E a ferramenta deles é muito interessante, inclusive tem aí em Porto Alegre esse sistema. Porto Alegre tem esse cadastro, então, a Sim, princípio, ou... sim, tem. Eu acho que Porto Alegre já está no segundo ou indo para o segundo ano de contrato com eles para esse cadastro arbóreo. E assim, na verdade, o grande
para a gente, né, que eu estou aqui numa prefeitura pequena, uma secretaria de meio ambiente com pouca gente. Então, a gente tem uma ferramenta assim, é muito mais fácil para a gente conseguir manter o controle dessas árvores, porque é aquilo lá que você falou, às vezes o vizinho e coisa e tal, e a gente sabe que tem muita gente que ainda acha que a penalidade para crime ambiental compensa, então ela prefere, não é que a pessoa acha, ela sabe, porque a gente sabe, né, que isso, no geral, né, as esferas federal e estadual, e não só municipal, estão revendo aí, né, as penas. Então, não é incomum a gente não autorizar uma árvore e a pessoa calcular que se ela cortar a árvore escondida num domingo, ela paga a multa depois, se precisar, não tem problema. Então, a gente consegue ter esse controle, porque aqui a grande questão é que a gente perde cobertura arbórea, benefícios ambientais, biodiversidade, numa velocidade absurdamente maior do que a velocidade de reposição desses recursos, né? Então, não importa quão resiliente seja a espécie arbórea, o bioma, sempre o ser humano consegue ser mais destrutivo do que essa resiliência, né? Então, é um prejuízo muito grande a gente não ter controle das árvores presentes no ambiente urbano, porque é muito fácil perder várias delas, e daí, não, mas é só plantar, tá bom, mas só daqui 10, 20, 30 anos que a gente vai conseguir repor. E esse cadastro, ele é assim, ele é usual, ou assim, Porto Alegre, Mogi, são cidades que se destacam, só para a gente meio que se situar, assim, o quão avançado ou não a gente está em relação a esse tema no Brasil? Olha, está avançando bastante por aqui. O pessoal da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana tem feito um trabalho excelente, inclusive, né, não só em agregar aqui todas as regiões e estados do país, como ter aí uma ponte com outros países e outros continentes. Então, tem se tornado bem comum que venham palestrantes estrangeiros nos nossos congressos brasileiros de arborização urbana, porque a ideia é sempre usar os bons exemplos, né, e aprender com os erros. E aí, aqui esse ano, no Brasil, se eu não me engano, eu não sei se são 32 ou 34 cidades do país que conseguiram o certificado do Tree Cities of the World, que é um programa da ONU e da Arbor Day Foundation, que, né, você precisa cumprir uma série de requisitos. Por incrível que pareça, consegui aqui para Mojimirim, referente ao ano de 2023, foi um reconhecimento super importante aqui para a gente, porque realmente é difícil você quantificar isso, né? Eu não posso simplesmente falar assim, olha, X pessoas têm mais sombra na calçada. Não, isso vai demorar ainda. Quantificar, aprovar, né? Exatamente, é uma questão de, né, iniciativas. E outra coisa que é importante é que você não precisa ficar vinculando o sucesso da gestão da arborização simplesmente o número de árvores que você planta, porque você precisa plantar onde você tem condição de cuidar, senão existe uma perda absurda de mudas que não chegam a virar árvores por motivos totalmente ligados à própria urbanização. Interessante. E, Isabela, a gente, enfim, entrou já na conversa em vários detalhes, digamos assim, adjacentes sobre a arborização, partindo do pressuposto que é uma coisa, assim, boa, né? E a gente publicou um artigo no Caos Planejado algumas semanas atrás, que tinha uma frase bem, assim, interessante, assim, né? Que dizia assim, está muito quente, plante algumas árvores. Tem muito barulho, plante algumas árvores. As pessoas estão dirigindo rápido demais, plante algumas árvores, né? Então, assim, meio que como a arborização como uma solução para muitos problemas urbanos. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Assim, é evidente que a gente tem uma série de benefícios. Eu queria ouvir de ti, assim, bom, quais são os que tu considera, assim, mais relevantes, tá? Para dar ênfase, né, nesse processo. E a partir disso eu tenho outras perguntas que se desdobram daí.
Isso que você falou é super interessante, porque eu fiquei lembrando de uma fala parecida que eu fiz numa audiência pública. O tema naquela audiência específico era sobre enchentes, né, que a gente tinha, né, tinha um episódio de tempestades intensas e tivemos alguns locais com alagamento, né, então teve toda essa demanda popular. Aí a Câmara dos Vereadores convocou essa audiência e eu tive a oportunidade de explicar como que ampliar a arborização urbana melhora essa questão de, né, mitigar as enchentes, porque a própria copa das árvores, ela intercepta a água da chuva, então é só você parar debaixo de uma árvore durante a chuva que você vai ver que demora bem mais para você se molhar, Reduz a né? velocidade, É né? uma Que a coisa água assim. escoa. Sim, exatamente. É uma coisa que parece super óbvia, só que, na verdade, isso implica que, enquanto essa água ainda está nas folhas, no tronco, e está descendo devagar, ela não vai virar aquela enxurrada rápida que alaga, porque simplesmente o solo não tem capacidade de absorver na mesma velocidade. E como a gente tem enfatizado muito que os canteiros sejam maiores, também a gente gera mais área permeável, né? E, inclusive, existem medidas interessantes que você consegue associar as medidas para melhorar a drenagem local com a arborização, que são os canteiros do tipo jardim de chuva, que eles, né, acumulam essa água e ela vai percolar com menor velocidade. E isso daí, na verdade, é mais uma daquelas soluções baseadas na natureza, que é uma coisa, assim, ridiculamente óbvia, só que é uma coisa, assim, que a gente teve que retornar, né, para isso, porque a gente teve que passar aí pela era dos rios urbanos canalizados, né, uma coisa, assim, inconcebível, né, e aí tem essa questão, e eu lembro que no dia que eu falei isso daí na audiência de enchentes, eu falei assim, gente, se a gente, em algum outro momento, a gente estiver falando aqui sobre crise climática, por exemplo, os efeitos negativos das ilhas de calor urbanas, eu vou apresentar a mesma solução para vocês, arborização. Se a gente tivesse, né, um pouco antes, meses antes, numa audiência sobre Covid e outras pandemias e questões, a floresta urbana também teria seu papel, porque a gente sabe, né, que essas doenças, elas acabam chegando até nós pela perda de habitat de animais que, assim, é aquilo lá que eu falei, não dá tempo de recompor nada disso com a velocidade que a gente destrói. Deve melhorar a qualidade do ar, que também Exatamente, leva a doenças respiratórias, né? Enfim, a cidade de São Paulo, por exatamente, exemplo, né, nem se fala, né, nisso, né? sim. Sim. Do mesmo jeito que, né, essas folhas interceptam a água da chuva, elas também vão interceptar essas partículas, né, poluentes do ar. Tem esse efeito também de redução do ruído. Tem o aspecto, isso daí, né, tem vários estudos a respeito disso, inclusive trabalhos do professor Demóstenes com orientados da área da saúde. Eu me lembro, eu acho que tem uma colega minha que fez um doutorado, a Tiana, em São Paulo, justamente correlacionando, né, a melhoria em aspectos de saúde humana com a floresta urbana. E, né, indiretamente, tem toda aquela questão do bem-estar também. Tem uma prática muito interessante que eu gosto de propagar, que é o banho de floresta, que é uma prática japonesa, né, chamada Shinrin-yoku, que é basicamente você apreciar esse momento, né, desacelerar dos outros problemas e se desligar do barulho constante, da poluição. Também tem a questão da biodiversidade, né, a floresta urbana funciona como um corredor ecológico entre os poucos fragmentos florestais que restam, e, sim, São muitos, né? São muitos benefícios. muitos. Isabela, eu acho que, assim,
vou fazer umas provocações, tá? Em cima desse conceito, que eu acho que é um consenso aqui, que é positivo. Então, eu vejo algumas pessoas dizerem o seguinte: bom, então, já que é tão bom e eu adoro arborização, então eu vou sair pela cidade plantando árvore. Adoro, sei lá, flamboyant. Então eu vou plantar aqui no meu canteiro, vou plantar no parque. E tem gente que faz isso, né? Mutirão de plantio e tudo mais. E eu queria te ouvir sobre isso, né? Porque eu acho que é um tema relevante aí, até, né? Principalmente se a gente está falando com pessoas que, digamos assim, defendem o tema da arborização. Eu acho que o poder público municipal, ele precisa dialogar com esses grupos de plantio, porque eu já, por causa da minha página, eu recebo muito pedido de ajuda, relatos, enfim. Então, eu vejo os dois lados. A pessoa que toma essa iniciativa, digamos, já que a prefeitura não planta aqui, eu vou plantar. Tem uma série de pequenas questões envolvidas que acabam virando um problema grande. Eu já vi briga de vizinho, mas assim, no nível de depois de 20 anos ir para a justiça, etc e tal, porque uma vizinha não gosta da árvore da outra, que é uma árvore linda, faz a maior sombra, o quintal da mulher é maravilhoso, mas a vizinha não quer que caia uma folha sequer no terreno dela. E é irônico porque, mesmo se ela conseguir vencer pelo cansaço e a vizinha cortar a árvore, ainda assim o vento vai trazer folha de outras árvores, mas o argumento do suja a minha calha, tenho que varrer a calçada, acaba sendo mais difícil de rebater, porque as pessoas, né, são muito firmes aí nessa convicção, do que eu chegar numa pessoa que está com a iniciativa de plantar, mas está usando a espécie errada, ou está plantando no lugar errado, se você mostrar que você se identifica com ela, né? Então, a ideia seria orientar, porque eu penso o seguinte, se você... eu conheço vários coletivos de plantio muito interessantes, muito bem orientados tecnicamente. Então, se existe isso no município, é porque as pessoas estão querendo mais árvores. Então, assim, elas têm que ser ouvidas. E orientadas, né? Então, o ideal é que cada município tenha o seu viveiro de mudas para cultivar as espécies adequadas, sempre Eu não ter vou aí colocar um abacateiro na frente da casa do vizinho, alguma coisa do gênero, porque pode gerar um transtorno, né? Exatamente. Árvore tem muita demanda por árvore frutífera nas cidades. Recebo muito pedido desse tipo, e eu sempre falo, olha, na calçada eu não indico, por diversos motivos. Ah, mas eu não vou plantar uma jaqueira ou uma mangueira na calçada, vou plantar uma moreira. Tá, eu conheço história da pessoa que quis matar a moreira do vizinho porque aquele fruto roxo fazia uma mancha na calçada dela, porque lotava de gente pegando, gente Uma hora pisava, a enfim. fruta cai e gera outros, né, outras Exatamente. complicações. Por quê? Porque você está na calçada. Então, eu incentivo muito, né, o pessoal que quer plantar frutífera para consumir o fruto, ou até, principalmente, para atrair fauna e tudo mais, em áreas verdes ou em praças, que daí você não precisa se preocupar com essa queda de frutos, por exemplo. Sim, sim. E aí a gente tem também a questão de largura de calçada, porque, né, precisa seguir a norma, acho que é NBR 9050, que é 1,20 m de acessibilidade, e aí o que a gente faz quando a gente tem aqueles centros antigos nas cidades que tinha calçada de 1,5 m ou menos? Existem alternativas para criar o espaço árvore no leito carroçável, mas aí tem que ter todo um planejamento, né, assim, então, assim, estou dando exemplos onde a iniciativa do munícipe sem orientação, ou dos grupos de plantio, poderia ser um problema, mas, no geral, eu acho muito positivo, porque eu penso que, tá bom, vocês estão querendo... Sim, com um direcionamento pode gerar um resultado super Porque, positivo. assim, a gente não tem equipe, prefeituras pequenas e tal, a gente não tem equipe para, por exemplo,
a gente plantou, a gente procura plantar na época chuvosa, mas vai que uma semana dá um calor absurdo, uma seca, e a gente vai perder essas mudas. A gente precisa de voluntários para ajudarem a molhar e observarem, né, que como elas estão. Então, E aí informar também. para adicionar num cadastro, algo assim, não sei, né, Uhum. porque aí tem que atualizar o tal do censo, né? E aí o pessoal ter ali uma florestinha de estimação que fornece os benefícios ali num raio próximo de onde essas pessoas moram, para elas poderem usufruir. Muito, muito legal, muito legal. Vou fazer outra provocação agora, também uma curiosidade minha, que é o seguinte, né? Eu vejo, eu diria assim, um interesse grande da população por arborização, né? Pergunto para as pessoas, o que tu gostaria que tivesse mais na cidade, né? Acho que é uma resposta frequente, né? Puxa, mais árvores, né? Que pelo N motivos, né? Inclusive estéticos, né? No ambiente urbano. E o contrário ainda, né? Assim, a comoção que existe quando uma árvore é derrubada, né? Acho que sempre existe uma comoção muito grande, acho que meio país inteiro. Ao mesmo tempo, eu não. E aí é uma leitura pessoal, né? Eu não vejo isso tão valorizado pela gestão pública, né? Assim, eu não sei o quanto isso se reflete numa política pública municipal, digamos assim, né? Assim, sei lá, quantos prefeitos foram eleitos agora nas eleições com essa pauta? Não sei se muitos, sabe? Isso faz sentido isso que eu estou dizendo, né? Assim, né, para mim parece um pouco um paradoxo da política brasileira enfim, também tem uma série de subjetividades aí no meio, mas não sei se tem alguma observação em relação a isso. Não, eu tenho sim. A gente acabou de passar pelo período eleitoral, né? E com a proximidade aí do dia da eleição, pelo menos aqui que só tem primeiro turno, né? Foi o fim do mês de setembro, e aí tem o dia da árvore, né? Que é o dia 21 de setembro. E aqui teve um jornal que me entrevistou, um jornal, né? Já dei entrevista para eles sobre arborização em outras ocasiões, e eles queriam fazer uma entrevista especial sobre o Dia da Árvore, mas daí já focando na parte da crise climática, né? Então, porque aqui no estado de São Paulo, a gente teve um alerta de risco de incêndios florestais pela estiagem aí no mês de setembro, então a gente estava passando por isso e logo na sequência a gente entrou no alerta de tempestades, né? Uma coisa assim, realmente caos. E na mesma edição do jornal, eles entrevistaram os candidatos a prefeito sobre esse mesmo tema. E eu achei interessante porque se o leitor e eleitor tiver essa visão crítica, ele vai comparar o que eu, como especialista, estou falando com o que, né, os candidatos As têm a dizer. pautas das. Então, assim, a gente tem, por exemplo, teve um caso, um candidato que não retornou, não respondeu, não tinha nada a dizer sobre isso, até o fechamento da edição, e teve também candidato que falou que, eu vou dar um jeito nessas árvores imensas que quebram as calçadas e atrapalham as pessoas. Então, você vê, assim, né, que assim, exemplos bem específicos, mas a gente consegue extrapolar isso para qualquer cidade, porque quem não entende a importância da arborização como o componente ambiental, assim, mais amplo das cidades, como que você pode considerar que essa pessoa vai priorizar saúde e educação, por exemplo, que são duas demandas altíssimas, se não tiver um meio ambiente, né, bem cuidado e preservado. Então, realmente é contraditório. Concorda com o paradoxo. Exatamente. Interessante. Isabela, eu te mando. Enfim, trocou algumas mensagens antes do episódio. Acho que sempre quando tem esses casos de tempestade, acho que surge essa discussão das árvores, né? Algumas pessoas sendo, enfim, radicais ao ponto de dizer que vão acabar com as árvores que atrapalham a vida das pessoas, mas muito essa questão
do conflito, vou chamar de conflito, né? Enfim, a árvore, ao meu ver, ela não foi feita, digamos assim, para viver numa cidade, né? A gente tenta conviver com ela e a gente faz um esforço, mas existe um conflito com a infraestrutura e volta e meia surge essa discussão da fiação aérea, né? E no Brasil a gente tem muitas cidades que têm já uma arborização histórica, né? Que, enfim, as árvores caem em cima dos fios, cai a luz, coisas assim. E até a AME Jardins, que é uma associação de moradores, enfim, dos Jardins, um dos bairros mais da elite de São Paulo, né? Fez esse pleito, né? Bom, a gente precisa enterrar, então, os fios para eliminar esse conflito. Isso dito, né? A pauta de enterramento de fios normalmente é motivada principalmente por finalidades estéticas. As pessoas acham feio. Tem problemas de interferências? Tem, né? Principalmente nesses episódios. Mas, assim, a maioria das pessoas na rua vão dizer, eu acho feio, né? Que é o que motiva a ação né, de um eventual enterramento. E eu gosto de usar o exemplo de Tóquio, que, ok, uma cidade com menos arborização que a gente vê no Brasil, em que só 7% da fiação é enterrada. E para mim é uma das cidades mais bem geridas do mundo em termos de gestão de infraestrutura, né? Qual que é a tua opinião sobre isso, né? Existe algum outro caminho a partir, talvez, de uma gestão adequada da arborização urbana, né? Ou mesmo da fiação, né? Porque hoje a gente tem a fiação aérea, mas é uma bagunça, né? Assim, não é simplesmente assim, ou a gente tem o que a gente tem hoje, ou tem que estar enterrado, né? A gente podia tentar também organizar um pouco do que a gente tem hoje, assim como as nossas árvores, né? Que, assim, muitos casos de árvores que não tiveram o canteiro adequado para elas, né? A raiz já interferindo com outras infraestruturas, que vai cair, né? Como é que tu vê isso, né? Assim, o enterramento da fiação é o caminho, ou, né, que outras medidas a gente pode fazer? Como é que a gente pode avançar? Eu costumo dizer que, apesar de ter engenharia no nome, a engenharia florestal não é nada exata, né? Então, muitas perguntas têm a resposta depende, né? E não deixa de ser o caso aqui. As iniciativas de fiação subterrânea, elas fazem muito sentido quando você está implantando tudo. Então, você não tem nada, você está fazendo aquele loteamento do zero, e assim como várias outras redes subterrâneas, você colocaria fiação, mas aí pensando como seria para realizar a manutenção. Então, você não vai colocar pontos críticos dessa fiação onde você não vai conseguir acessar sem destruir alguma coisa. Então, não adianta você colocar a fiação subterrânea perto do canteiro da árvore, onde você vai ter que danificar a árvore, sei lá, passar por baixo da calçada e ter que refazer, né? É mais fácil refazer o asfalto, apesar né, das pessoas ainda assim considerarem um transtorno, mas em comparação é menor. O maior impedimento que eu vejo que alegam para que isso não aconteça é o investimento ser muito alto. Embora, né, existam, eu, por exemplo, conheço acho que foi a dissertação de mestrado de uma colega que quantificou esses valores, a Juliana, ela trabalha no IPT, que mostrou que o que você economizaria com poda, você acaba pagando esse investimento de adequar a rede a longo prazo, né? E eu não estou falando só da subterrânea, existem outras opções, por exemplo, que é a rede protegida, a rede compacta ou o cabo protegido. A gente, em questão de onde já está tudo implantado, né? Então já tem a fiação aérea, já tem árvore, a gente pressiona muito para que a concessionária faça a substituição dessa fiação obsoleta, que não é só feia, mas que gera um monte de problemas, por uma solução mais moderna. Mas o que a gente recebeu, para minha surpresa, é que se você quiser solicitar essa substituição em um certo trecho, porque ele tem um desligamento constante por contato arbóreo e tal, o solicitante que vai pagar. Ué?
Então, assim, imagina se toda essa estrutura poste, fiação, fosse tudo da prefeitura, e essas pessoas que pagam impostos e cobram, né, as melhorias, que elas teriam uma atitude bem diferente do que, no caso, como clientes de uma empresa privada, que, na verdade... Eu até acho que deveria ser. Até acho que deveria ser, mas enfim. Então, exatamente. Se você é cliente, você está pagando por esse serviço, você tem o direito de recebê-lo. Inclusive, tem toda, né, aquela questão, você entrar em contato, numa queda de energia, você perdeu um eletrodoméstico. Gente, pega o valor disso tudo que tem esse ressarcimento e coloca numa planilha e veja como é melhor investir no preventivo. Não, sabe, eu vejo pessoas falando assim, não, as concessionárias precisam ter um plano de contingência. Não, na verdade, décadas atrás, elas precisavam era ter um plano de convivência com a arborização, porque simplesmente não tem como a gente continuar fazendo com que a arborização seja sempre subjugada pelas outras estruturas. Eu vejo muito pessoal falando assim, mas energia elétrica essencial, serviços essenciais, etc e tal. Sim, mas a gente está vendo aí que a média de temperatura está aumentando cada vez mais, e vai chegar um momento que nem a eletricidade que alimenta o seu ar-condicionado vai dar conta de manter a sua condição de vida confortável se a gente não trabalhar essa questão na raiz, né? Então, o poder que a arborização, a floresta urbana tem de diminuir esses picos de calor, enchentes, etc., que deveria ser levado em consideração, porque só ela faz isso. Então, a fiação, ela transmite energia, essa é a única função dela. O poste também está sendo usado por telefonia, etc. e tal, por isso que fica aquela bagunça, mas todos eles daí demandam que você retire uma quantidade de copa da árvore que reduz essa árvore a meia árvore. E aí, o que acontece? E aí, a gente entra de novo no paradoxo. A árvore que recebeu essa poda, que deixou a arquitetura dela desequilibrada, ela tem muito mais tendência a cair nos temporais. E aí, a solução não é você pegar uma alameda cheia de árvores grandes e falar, quero evitar o contato com a fiação aérea, vou enterrar tudo. Quase que certamente vão enterrar onde vai ter poda de raiz, e você só vai descobrir que você acabou com a ancoragem daquela árvore a hora que ela tombar e você olhar que a raiz dela tá chanfrada, assim. Eu faço essa pergunta também porque me parece que isso também é uma herança que a gente tem, digamos assim, de decisões erradas no passado, né? Porque em algum momento alguém tomou a decisão de plantar aquelas árvores ali ou de colocar aquele poste ali, né? Então, assim, os dois iam uma hora, assim, era só pensar com algum um ponto futuro, né? Os dois iam entrar em conflito em algum momento, né? Ou seja, o poste poderia ser colocado em outro lugar, a fiação em outro lugar, a árvore em outro, não sei, né? Ou a fiação nesse mesmo local poderia ter sido atualizada conforme essa tecnologia se desenvolveu, para que você tenha menor contato, menor área de contato com a copa da árvore, né? Então, enquanto você tem aí o tempo de décadas... Existem tecnologias para isso já. Exatamente. Enquanto você tem aí o tempo de décadas que essas árvores vão se tornar um patrimônio, assim, quase que incalculável, essa fiação está ficando cada vez mais obsoleta, Sim, ultrapassada e problemática, e ela deveria ter sido substituída, porque a gente não vai substituir a árvore só porque ela está grande. Eu vejo muito isso, essa árvore é muito grande para a cidade. Gente, as maiores árvores que fornecem os maiores benefícios. Sim, exatamente. Eu até me surpreendi quando eu estava pesquisando para esse episódio que um dos manuais de arborização mais completos que eu encontrei é da CEMIG, que é da Companhia de Energia, né? Eu comecei pô, realmente, né? Faz sentido, né? Ter essa... ainda bem que eles estão... Depois que eu pensei, ainda bem que eles estão pensando nisso. Mas... na verdade, se você for pegar os manuais elaborados pelas concessionárias, a gente pode classificar a maior parte das espécies que eles recomendam como arbustivas, porque o interesse deles é que tem elas... esse viés, então, de digamos assim, evitar
o conflito com a infraestrutura deles, é isso? É, De árvores pequenas, coisas assim? sim. Árvores pequenas demais para fornecerem os serviços ecossistêmicos que a gente precisa ali. Entendeu? Entendi. Então, é como se a gente, aquela expressão, você está deixando a raposa definir como que vai ser a parede do galinheiro. Entendi. Para eles é super conveniente que a muda plantada não atinge um porte que chega na fiação, para eles não terem Entendi. que fazer nada, mas aí, ao mesmo tempo, mal passa uma pessoa debaixo dessa espécie. E essa questão que tu mencionou da altura da fiação, isso seria eventualmente uma alternativa, fazer uma fiação mais alta? Não sei se isso. A fiação, aí teria que ver essa questão do cabo protegido Porque o a custo de trocar questão tudo, talvez já é isolada. melhor fazer alguma outra coisa. Não, Né? eu acho que o que a gente estaria falando é investimento mesmo, Sim. porque você permitir que eles determinem se vão trocar ou não, favorecer o interesse dessa empresa privada que fornece esse serviço pago. Você paga e ainda assim não é bom. Sim. Sim. E do que o interesse público, que é ter a floresta urbana como o patrimônio que vai melhorar, mitigar aí os efeitos nocivos da crise climática, das ilhas de calor. Então, a gente está colocando o interesse particular, né, da empresa sobre o interesse coletivo. É isso que as pessoas precisam entender também, que a gente, no meu caso, eu lido com duas demandas opostas, que é quando a concessionária vem fazer o que eles falam que é a poda de livramento da rede, elas colocam abaixo Sim. metade ou mais Sim. da copa da árvore. E quando elas não fazem o preventivo, ou não nos acionam, não trocam a fiação, não trocam o transformador, aí interrompe o serviço de energia e a pessoa fala, mas essa árvore está atrapalhando, etc. Então, aí gerou um sentimento que a gente fala que é arbofobia, que a pessoa, né, tem medo da árvore cair e gerar esse problema, e, ao mesmo tempo, o próprio vizinho dela pode ficar em choque ao se deparar com a poda da concessionária que destruiu a árvore. Muito interessante. Olha, aprendi muito. Aprendi muito com essa conversa. Isabela, a gente está chegando próximo do fim aí da nossa conversa. Eu também não quero tomar muito do teu tempo. Eu sei que tu tem um compromisso na sequência. Eu gosto de deixar esse espaço no final para dizer assim, bom, o que é relevante sobre esse tema que eu não te perguntei, né? Que tu gostaria de usar aqui, né? Porque, enfim, os nossos conversas, nossos episódios são muitas vezes curiosidades minhas mesmo, né? E curiosidades que eu vejo de leitores, de apoiadores, e queria te deixar esse espaço. Ah, que bom, eu agradeço a oportunidade, porque eu queria novamente citar o pessoal da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, que tem uma equipe fantástica, organizando rodas de conversa mensais, que sempre tem um tema relevante, né, que faz uma ponte aí entre a arborização e outras questões. A primeira vez que eu participei, eu falei especificamente sobre o que eu estudei no mestrado, né, que era as raízes de ancoragem das árvores urbanas, né, que tem toda uma questão específica, e recentemente eu participei como moderadora de uma conversa que era justamente falar da floresta urbana como ferramenta para mitigar a crise climática, e um pouco depois eu também falei sobre o mesmo tema no CREA São Paulo, que foi no Dia do Engenheiro Florestal, então né, me pediram para representar lá a SBAU, né, que é a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, e foi muito interessante porque esses debates, eles sempre enriquecem, né, a troca de experiência, e essas rodas de conversa da SBAU, elas estão todas gravadas, disponíveis no YouTube da SBAU. Então, praticamente qualquer tema que você tiver curiosidade, ou, né, realmente quem trabalha na área, quem é simpatizante, pode ter acesso lá, assistir
grandes especialistas do país todo falando sobre o tema. E Vamos disponibilizar nos links aqui do episódio. sim, eu posso, né, passar para vocês o link do canal deles. Eles também estão nas outras mídias, né, nas redes sociais. E você, né, mencionou que eu tenho um compromisso agora, também acho relevante falar. Agora, esse ano, a gente tem a Conferência Nacional de Meio Ambiente. Aqui em Mogi, é a primeira vez que a gente vai fazer. Eu estou atualmente como presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que é o órgão responsável por organizar essa conferência no âmbito municipal. Hoje a gente vai ter a primeira reunião preparatória, e como presidente desse conselho, eu estimulo que as pessoas participem desses eventos, porque o Conselho Municipal é justamente para isso, né, para que seja participativo, para que a gente possa ouvir a demanda das pessoas, para poder levar isso ao Poder Executivo e Legislativo, e que é uma iniciativa muito interessante para os municípios conseguirem colocar aí a sua realidade, né, pelo menos nessa etapa municipal. Então, né, eu incentivo aí que todo mundo busque no seu município, se tiver esse evento, para poder participar. Muito legal. Isabela, antes de terminar, desculpa, eu acabei de ver que tinha entrado uma pergunta aqui de um apoiador, o João, que escreveu o seguinte aqui no nosso chat. Uma dúvida: geralmente na execução de projetos, as espécies nativas costumam apresentar maior probabilidade de perda ou insucesso de toda ordem, ameaças, doenças, em relação às espécies exóticas. Por que as iniciativas públicas não absorvem essa demanda em seus catálogos de arborização? Olha, eu acho que essa é uma questão que tá mudando já. Eu gosto de usar um exemplo, assim, porque acho que isso aproxima as pessoas dessa realidade, né? Uma das árvores mais emblemáticas que a gente tem aqui no país é o ipê, que tem diversas espécies, diversas cores, portes, né? São espécies que ocorrem no país todo. Mas alguém em algum momento teve a ideia de trazer o ipê rosa de El Salvador, que é de El Salvador. E, assim, ele se adaptou bem aqui, né, apesar de, né, ele veio do clima da América Central. Ele é muito ornamental e eu não sei se esse foi um motivador visto como vantagem, mas ele floresce algumas vezes com as folhas ainda. Então, ele tem flor e sombra simultaneamente. Mas ele também desenvolveu uma praga super problemática, que ela gera um declínio dessa árvore, é irreversível, e o patógeno é o fitoplasma, ele pode ser transmitido até pelas ferramentas de poda. Então, existem avenidas em São Paulo, por exemplo, que você olha, todas as árvores de ipê rosa estão acometidas, e é uma questão, aqui, por exemplo, eu já, né, não permito mais ela, tanto em plantio quanto doação de mudas dessa espécie, porque para esse patógeno, né, ter uma mutação e infectar os nossos ipês nativos seria uma catástrofe. Esse ipê rosa, ele é do gênero Tabebuia, que é o mesmo gênero do nosso ipê branco. Né, o ipê branco é Tabebuia roseoalba e esse é o Tabebuia rósea. Então, espécies de mesmo gênero têm uma proximidade genética, então isso é um risco muito grande. Se esse exemplo, como tantos outros, puder servir para conscientizar mais as pessoas de usar espécies regionalmente nativas, acho que é super interessante propagar. Então, daí teria a iniciativa, né, de quem elabora os manuais municipais de se manter atualizado nisso. Entendi. As espécies nativas, elas são mais resilientes a pragas, ao clima, esse é o ponto? Sim. Por exemplo, aqui em Mojimirim é uma área de ecótono, a gente tem ocorrência de cerrado e floresta estacional, que é uma formação da Mata Atlântica. Então, você imagina a biodiversidade que a gente tem para escolher dentro de espécies que já ocorrem aqui, historicamente, que já são adaptadas aqui, e também levando em consideração que o ambiente urbano é extremamente hostil, você já direcionar isso para espécies que estão acostumadas a essas flutuações, né?
Então, hoje em dia, a tendência é sempre recomendar que você priorize as espécies regionalmente nativas do local. Muito bem. Mensagem importante para fechar o episódio. Super obrigado, Isabela. Vou seguir ainda mais teu trabalho. Já virei fã aí do teu perfil. E espero que a gente consiga, enfim, manter esse contato, eventualmente trazer mais conteúdo sobre a arborização aqui no Caos Planejado. Até estava comentando aqui com o nosso time, né? Que vergonha de ter passado aí mais de 100 episódios sem fazer um episódio só sobre isso. Mas, enfim, antes tarde do que nunca. E te agradecer mais uma vez pela participação. Obrigado. Gente, eu que agradeço a oportunidade. Assim, a gente está no trabalho né, um trabalho incansável aí da gente tentar, né, trazer essa ideia, né, para as pessoas abraçarem a árvore. Não é errado abraçar a árvore, né, porque na verdade você não precisa literalmente abraçar, é só você abraçar a ideia, né, e ter essa consciência. Então, eu que agradeço a oportunidade para vocês e também adoraria manter contato, porque é justamente um canal como o de vocês que agrega aí diversos aspectos, né, da urbanização para a gente ter diálogo, né? Não adianta sentar cada secretaria no seu canto e planejar sozinho. Perfeito, perfeito. Valeu, obrigado, Isabela. Obrigada, até logo. Nesse episódio, conversamos com Isabela Guardia. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto. Participe do nosso grupo de WhatsApp e acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.